Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé, empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Alô, meus amigos do Futebol ao Vivo, um grande abraço. Começa aqui a edição do Boletim da Bola de hoje. É transmitido na CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, e das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. News, móveis planejados no Campolim e no Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR Marmoraria Rosa. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Vamos girar pelo Brasil, dos portais, o que é que andam falando de futebol? Pelo Brasil, do planeta futebol, o que você gosta de ouvir. Chapas Duarte. Pois é, sou eu. Vamos conferir os destaques que andam comentando por aí. Mais um reforço. Palmeiras inicia conversa com Lanús, porque quer José Manuel Lopes. Santos deve optar pela Arena Barueri para o jogo da Sul-Americana. Rafael Ramos do Corinthians depõe no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e quer assuntos, né? Ele nega o uso do termo racista a Edenilson. Elias do Cruzeiro. Ronaldo explica a função do ex-volante do Corinthians na estrutura da SAF. Curitiba consegue empréstimo de 30 milhões e coloca 20% da SAF como garantia. Felipão fala sobre possível contratação de Fernandinho no Atlético. Hélio tem 2 dias a mais para preparar a ponte contra o Sport. Escalação do Grêmio. Roger mantém 3 zagueiros e deve dar chance a Janderson. Caso Banco Central e Flamengo será retomado no dia 7 de junho, lá no Superior da Tribunal da Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. 777 contrata executivo do City para comandar o futebol e o Vasco celebra algo que será espetacular. Inter tem a primeira mostra do Tyson e do Alan Patrick. Neymar leva pisão e deixa treino da seleção brasileira. Vira dúvida para o amistoso contra a Coreia. Esses são alguns dos assuntos que vamos comentar aqui, além, claro, de muita história para contar aqui. Nosso programa, você sabe, tem a opinião na abertura dele. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Um abraço, Hidalgo. Eu sempre tenho curiosidade aqui de saber o que é que você postou lá no seu Facebook, José Hidalgo Neto. Tudo bem, Hidalgo? Um abraço para você. Olha, um grande abraço, um abraço geral em todo o público brasileiro. Essa programação que vai em nível nacional está muito bacana. O cidadão sempre no app Futebol ao Vivo está acompanhando essa programação
que fica girando em algumas oportunidades e dá também a oportunidade a nós de avaliarmos o momento, claro, do futebol brasileiro. Nós temos gente especializada para poder falar neste programa. Bem, a semana eu falei a respeito dessa vitória do Coritiba em relação à preocupação da comissão técnica. O Coritiba não vinha se apresentando bem, entendendo o técnico que tinha a titularidade de alguns. Titularidade se vê também no conjunto, titularidade se vê se individualmente o cidadão está jogando. E algumas peças não estavam rendendo nesses últimos jogos, mas aí vive o receio, o técnico. Então não sei para que tem um elenco. Eu sempre entendi assim, que quando você tem um elenco, você prepara a todos. Aquele que está bem, está jogando, ele tem que levar o barco, puxando ele mesmo, o barco, assim como os companheiros. Tem alguns que se machucam, saem, de repente dá o retorno a ele, porque ele é titular já há algum tempo e merece voltar, sim, mas também não adianta voltar e não jogar bem e aquele que está no banco não ser utilizado. Aí você perde a sintonia. Nós temos um profissional aqui adequado para isso, que é o Arthur Bernardo. Então, eu quero dizer que em relação a esse último comentário que eu escrevi, falei em relação à dupla diária que entrou do Coritiba, que é o Guilhermo com o Marco Silva, que eu não conhecia, eles não jogavam, e de repente entraram numa fria é modo de falar, porque o jogador só treina e não joga, e entraram numa quê? Não porque os outros não estavam bem, não, porque foram expulsos, não podiam jogar. Então eles tiveram a oportunidade, e essa oportunidade clareou, acredito eu, a mente da comissão técnica, assim como o meio campo também, o Tony Anderson. Então é assim que eu vejo o futebol, naturalmente, que deve ser dado, então, a oportunidade àqueles que entraram também numa fria e ver num jogo fora a possibilidade também do recurso jogando fora, como seria a apresentação deles, porque cada vez que joga mais ele vai se firmando dentro do próprio conceito de elenco. Esse é um assunto que eu deixei. Já estava escrito, ficou. Mas hoje eu queria levantar rapidinho, porque eu já vi, você falou agora que não sei que time que vai contratar mais um jogador aí da América do Sul. Me dá a impressão, e deve entrar o Arthur Bernardes com o Gilberto Costa para nos auxiliar. Acho importante essa troca de ideias. Agora, a impressão é o seguinte, agora ficou o seguinte, os times maiores que buscam aí outros torneios para oferir a condição financeira, para estar no topo, que são alguns, não são todos, né? Esses ainda fazem as contratações, mas, na verdade, esquecem da base. Como é difícil estar num time grande, os jogadores da base ter uma oportunidade para entrar e jogar. Veja a situação. Agora, jogadores jovens em times menores, eles têm muito mais oportunidade. Aí eu pergunto, é melhor começar num time de menor expressão, mas jogar, ou ficar num time grande esperando o tempo passar para poder ter uma oportunidade? É uma pergunta que eu deixo no ar, viu, Jarbas? Um grande abraço a todos. Um abraço para você. Eu estou vendo lá que esse comentário que você fez no Facebook, José Hidalgo Neto, tem muitos internautas conversando com você, fazendo pergunta. Então, eu acho que a rede social facilita isso para aquele que quer realmente participar e fazer pergunta para você, Hidalgo. Vou deixar então a resposta do nosso querido Arthur Bernardes, treinador internacional, está no Rio de Janeiro aqui no programa com a gente. Essa pergunta é muito boa, hein, Arthur? Eu gostei, viu, cara? Bom dia, boa tarde a todos os amigos, boa noite, porque aqui é geral, todo mundo escuta, tem fuso horário, tem um monte de coisas envolvidas. Meu querido Capitão Hidalgo, Giba, um grande abraço a todos. Bom, esse aí é um tema interessante que o Capitão Hidalgo falou. Veja bem, a minha maneira de pensar, eu vejo, quando você tem um clube, uma grife como é Flamengo, Fluminense, Botafogo, etc., Santos, Palmeiras, São Paulo e Grêmio, etc. e tal, você tem uma marca que qualifica, né? Crê-se que dentro desse trabalho feito na base é um trabalho expoente, como é o caso do Atlético Paranaense, né? Também um dos clubes que eu acho que protagoniza bons espetáculos com relação à categoria de base. Mas
é o que o capitão falou, não adianta você produzir o atleta lá embaixo, deixar ele encostado depois e sair emprestando para tudo quanto é lugar e o atleta desaparece. Isso aconteceu no Atlético Paranaense quando eu fui lá, e o capitão é testemunha disso. E a visão do presidente era justamente essa, porque eu invisto na base e tenho que trazer atleta de fora. Mas, ao mesmo tempo, eu estou perdendo todo aquele investimento que eu fiz aqui na base. Às vezes você investe em 30 atletas, vamos dizer, 30 atletas comendo, dormindo, salário, área de toda a área biomédica que tem que trabalhar, e escola para pagar, curso, etc, etc. Se você quiser fazer um trabalho de primeiro mundo, o gasto é muito grande. Se cada cabeça dessa ao final do ano, se você for computar, é um gasto muito grande. Para você chegar no momento da transição e você passar para o profissional, e você perder o atleta, e emprestar, enfim, todo o investimento que você fez, ele vai para o ralo. E esse atleta às vezes não vinga. Por quê? Por falta de atenção, por falta de oportunidade. Aí ele empresta para um clube que lá naquele clube o salário é pequenininho, o atleta vai para lá acostumado com uma coisa grande, como é um grande clube como o Atlético Mineiro, etc. Ele chega naquele clube, é a oportunidade, o treinador enxerga de uma maneira diferente, você já perdeu aquele teu patrimônio. Por isso que eu acho importante você valorizar muito a prata da casa, porque você trazer atleta de fora tem que ser 1 ou 2 ou 3 expoentes. E você ter componentes dentro do clube, dentro da tua equipe, que possam linkar a sub-20, a sub-18, ao profissional. E ir já maturando esses atletas para terem entendimento do que é profissionalismo. Mas isso é um trabalho que não é todo mundo que gosta de fazer ou sabe, porque requer tempo e investimento. É um laboratório que tem que ser investido, no meu conceito. Por isso estão trazendo muito jogador de fora. Esse trabalho aí que o Giba faz lá com meninos da Vila, eu até lembrei aqui, Hidalgo, Arthur e Gilberto Costa, queria deixar essa pergunta para você também, porque eu quando trabalhei no rádio de Sorocaba e fui pedir emprego na Bandeirantes, o diretor de jornalismo de esporte da Bandeirantes falou, então senta aí, garoto. Você quer trabalhar na Bandeirantes? Eu falei, sim, eu sou narrador esportivo. Tá bom, qual que é a medida da trave? Qual que é o peso da bola? Qual que eu falei, peraí, você não quer saber, não quer ouvir minha voz, eu narrar um trechinho? Não. Primeiro você tem que saber isso. Será que com os meninos você faz assim também, ô Gilberto Costa? Um abraço pra você, Giba. Um abraço a todo, capitão, Arthur. A pergunta que o capitão deixou no ar é muito importante, porque são perguntas interessantes, inteligentes, e faz você voltar no tempo. Aqui no Santos eu estou na RJ, né, que é do Gestão Esportiva, então tem os garotos aqui que a gente gerencia a carreira deles e a gente está trabalhando nesse aspecto aí. E uma vez lá atrás eu falei com o Muricy, quando ele estava no Santos, porque nós temos treinadores de goleiro, e nós não temos treinadores de zagueiro, meio de campo, atacante. Poderia se ter nesses times isso daí, principalmente na base. Então, quando eu estava no Santos, nós subimos 9 garotos. Subiu eu, Joari, Pita, Rubens Feijão, Zé Carlos, Toninho Vieira, Célio, Joãozinho. E contrataram o Gilberto Sorriso, que era Gilberto, e o Nelsinho, para dar sustentação a nós. Mas deram essa oportunidade para nós. É que hoje, muitas vezes, que nem o Reinaldo, Paulo Isidoro, foi emprestado para o time de Manaus, eu acho que o Atlético, o Cerezo, para pegar experiência, mas ficou lá um tempo, quando trouxeram, puseram no time aqui. Só que hoje, o Arthur tá aí, que pode falar melhor com a gente, que ele trabalha nisso. A base, cara, os caras estão... se eu tiver, assim, é a minha opinião, se eu tiver 4 treinadores excelentes, assim, um cara que sabe tudo, eu ponho no 15. Um cara que sabe um pouco menos, eu ponho no 17. Um cara que não sabe nada, eu ponho no 20. Assim, o modo de falar, veja só. Porque o 20, o cara já tem que estar preparado para ir para o profissional. Hoje eles dão treino. Se tu perguntar, eu estava conversando com um garoto da base que eu vou ver o jogo sub-20, sub-30, sub-15, sub-17 aqui, para ver os garotos, o que estão com a gente, o que está precisando, o que não está precisando, como ele se posicionar no campo. Às vezes eu pego um volante aqui, eu falo, ô Gilberto, beleza? Eu falei, você não pode estar de costa pro teu campo, tu tem que ficar meio de lado, porque senão tu só tem para devolver a bola.
e tu domina com a perna esquerda, tu já tem teu campo, e a gente vai conversando nesse aspecto. E eu falei para ele, o teus back, cara, ele falou, Gilberto, o que é back? Eu falei, back é teu zagueiro. Aí lá, zagueiro. Então, se você pegar um garoto hoje, lógico, todo mundo, se tu pegar os garotos hoje da base, 17 anos, e fizer uma prova com eles, taticamente, eles tiram 10. Mas se tu pegar uma bola para eles, dominar, passar, como você deve dominar para ir para lá, ele tira 5, 4. Por quê? Porque o treinador da base, quando ele é contratado, ele vem contratado pelo que ele teve no outro clube. Vitórias, campeonatos. Só que lá ele tem um time pronto, um time bom. Mas quando ele chega aqui para ensinar, às vezes ele não sabe. Ele sabe tática, mas ele não sabe a técnica, como ele dá para o garoto. Então, muitas vezes, a gente fica perdido nisso daí. Aí você, quer ver, hoje em dia, você vai no clube, capitão, põe um garoto lá para treinar, aí ele fala assim, ô Gilberto, teu garoto é muito bom, mas igual ele eu tenho aí. Pera, se o meu tá vendendo almoço para comprar janta, um dia de treino, conseguiu ser igual o teu, que já tá um ano comendo filé mignon, comendo tudo, porra, o meu é melhor. Eu falei, é a mesma coisa tu pegar um cara debaixo de uma marquise e falar, meu amigo, o que tá fazendo aí? Não tô na rua, vem cá, dá um banho nele, dá um almoço para ele, pá, e fala, beleza, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de correr 100 metros. Aí tu leva ele num clube para correr 100 metros, ele faz em 10 segundos. Aí o cara, pô, Gilberto, tá todo mundo fazendo 9. Pô, mas o cara já tá um ano na rua, pô. Se der treino pra ele vai jogar. Então são essas coisas que precisa ter essa vivência, que nem eu trabalhei com o Arthur, né, porque ele tá aqui, que a gente sabe. Se tu pegar meus amigos, eu sempre falei, aqui em Santos, ó, peguei Fecina no Corinthians, baita de um treinador, só que não tinha. Peguei o Basílio, inteligência. Só que, ó, Hilton Chaves chegou no Santos em 79. Ele falou, vocês vão começar a chegar às 8 horas para treinar às 9, eu vou dar café da manhã. 79, ele já tinha esse pensamento. Em um mês mandaram ele embora, capitão, porque ele estava louco. Enchia a barriga do jogador para treinar. Na verdade é o seguinte, Hidalgo, ensinar em todos os segmentos é uma arte também, né, Hidalgo? Ensinar é uma arte, eu penso assim. Você sabe, o futebol também tem que ter dom, né? Principalmente, inicia assim, vontade sim, tem que ter alguma coisa assim. É claro que a especialização vem depois, tem que dar sorte de encontrar pessoas que tenham tranquilidade para fazer isso. Sem fugir esse mote dessa conversa, eu fiz aquela aí da sequência, vocês analisaram muito bem a questão. Eu sei que tem cara com 12 anos que quer dar esquema tático para garoto, que é por isso que não dribla, não faz nada. Isso a gente já ouviu falar, não, tem que ser campeão, o cara quer entrar para ser campeão no infantil, juvenil, também muita gente reclama. O que eu estou dizendo é o seguinte, qual é hoje, Arthur, você trabalhou com isso também, né? Ainda mais apropriado pelo esquema do Atlético, mas o garoto, ele está jogando num time grande, ele tem a possibilidade menor de aparecer. Mas aqueles que têm dificuldades, os times do interior, principalmente de São Paulo, eu acho que eles devem iniciar no interior de São Paulo, porque eles vão ter muito mais oportunidade de jogar partidas oficiais. E ali vem o treinamento, ele já colocado no campo. Eu não sei se eu vejo pelo meu tempo, né, de infantil, juvenil, que era um progresso. Não tinha tanta esta dificuldade dos clubes contratarem jogadores, mas havia a ideia de uma base fortalecida e que entrava sem susto. Eu lembro disso, né? O meu período foi espetacular, porque eu fui num progresso de infantil, juvenil aspirante, profissional aspirante. Quer dizer, eu cheguei formado, mas não tinha essa questão de o cidadão, o jogador ficar 24 horas no clube, almoçando, jantando, nem isso tinha. Muito mais pela qualidade, era muito mais pelo exemplo que se dava nos treinamentos com os profissionais. A alimentação era de casa,
Quando você queria mesmo ser jogador, se você colocar todos naquele tempo, eles se esmeravam para chegar no treino, né? Às vezes ficava vendo o profissional treinar, depois ia jogar contra. Então você ia subindo. E vinha orientação na época de grandes, excelentes jogadores que ensinavam a gente a jogar. E quando você entrava em campo, você já tinha uma formação, e depois foi aprendendo, claro que alguns com interesse de aprender muita coisa, não só isso. Então, eu penso que os jogadores hoje jovens que estão nos grandes clubes têm dificuldade, só sobem se o time estiver devendo para todo mundo, não tem outro, põe um rapaz para jogar. Acho que está errado, né, Arthur? Não tem uma diretriz, ou eu tenho base para base, o Santos sempre foi assim, o Santos tinha espaço e entrava. Até pouco tempo, hoje já está trazendo muita gente de fora. Nunca o Santos foi contratar 10, 12 jogadores numa temporada. Gilberto nasceu dentro do Santos. Eu lembro no juvenil do Santos, aspirantes do Santos, cada jogador, e todos eles foram, queira ou não, 80% aproveitados. Mas quem joga hoje nos times grandes, os garotos que jogam no time grande, é mais fácil eles serem negociados para fora do que jogar no time principal. Me dá essa impressão, viu, Arthur? O Arthur. Olha, eu penso o seguinte, que o que você falou aí, falou com muita propriedade. E como a gente sempre diz aqui, quase que diariamente, o futebol é um grande negócio. É um dos melhores negócios do mundo. Se você souber fazer um investimento, você vai ter um retorno quadriplicado. Você pode ver o exemplo do Vinícius Júnior no Real Madrid. A gente sempre tem que comentar os que estão mais em evidência. O Rodrigo, que era do Santos, está lá fazendo um maior sucesso. Se o Rodrigo não tivesse feito aquele gol lá na semi, talvez não chegasse à final. Então, o que acontece? Eu vejo assim, muito pouca atenção de pessoas qualificadas. Veja bem, o que eu quero dizer com qualificação? O melhor qualificado é aquele que tem que estar na base. É basicamente aquilo que o Gilberto estava falando. Porque o embrião, ele tem que ser muito bem feito. Se você não educar o seu filho aqui, quando ele estiver pequenininho, lá na frente, não vai ter mais jeito. Vai estar torto, vai estar errado. Pneu descalibrado, o carro gasta mais combustível, tem uma série de coisas. Então, é comparativo. O que eu quero dizer? Se você se propõe, por exemplo, se eu chego hoje num clube, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é o propósito do clube, qual é o objetivo. O objetivo é não cair para a primeira divisão. São várias coisas. Eu não quero cair para a segunda divisão, eu quero me manter aqui na Série A, eu quero... E a sua base? Você tem base? Não. Não tenho base. Aí você oferece para o atleta uma série de recursos que se oferece hoje. Alimentação, bom treinamento. Mas e as pessoas que estão fazendo esse trabalho? Elas têm qualificação? Eu fiz a faculdade. Eu fiz faculdade. E daí? A faculdade te dá um embasamento superficial. Você tem que se aprofundar em pequenos cursos, você tem que viver o vestiário, você tem que ter uma ideia de como é que é ser jogador de futebol. O fato de você ter jogado futebol é um grande handicap que você adquire para você poder falar com propriedade. Porque não adianta você só ir numa faculdade, se na hora você vai falar em cérebro, em hipocampo, e o atleta não quer saber de hipocampo. O que é hipocampo? Eu pensei que eu quero ir para o campo. É uma outra história. Então, assim... A ciência, ela entra na cabeça das pessoas e todo mundo acha que a ciência é prioridade. Não é a prioridade. A prioridade é a qualidade do atleta, que precisa jogar descalço de vez em quando. Lá na pequenininho tem que jogar descalço, tem que deixar ele com liberdade. E eu acho que tudo isso nós estamos perdendo. Ô Gilberto, uma pergunta. Quando você era profissional, você dava uma visitada de vez em quando nos times de base, sub-15, sub-20. O treinador do sub-20 convidava você e outros jogadores, para ver esses meninos, dar aquele incentivo. Como é que era? Existia esse convite, Gilberto Costa? Com certeza. Eles treinavam na vila. Todo mundo treinava na vila. E quando tinha folga, o time vinha treinar com o profissional quem não jogou. Era o time A e o time B, né? Então, a gente sempre estava por dentro. Eu comentei aqui uma vez com o Thierry, que eu falei pro Thierry, tem 2 garotos aí embaixo, treinando pra caramba, porque a gente sentava, a gente ia pro campo e ficava na arquibancada vendo o time jogar, o aspirante, o sub-20, a preliminar.
E na preliminar você vinha. E eu conversei com o Thierry em 84. Pô, tem 2 moleques voando aí. Era o Raí e o Boiadeiro, que eles estavam treinando, e você vê. E às vezes, que nem, ó, eu ia jogar no Santos, antes da minha época, como o capitão falou, pô, tinha Osni, Hermes, Orlando Amarelo, Fito, Léo Oliveira, ó, o time que tinha o Santos, que subiu todo mundo. Caneco, né? O Caneco também, né? Caneco. Então, você vê, quando eu cheguei no Santos, a gente treinava com o profissional. Porque o treinador pedia 4, 5 jogadores para completar lá e as posições. E o treinador, se eu lá, falava assim, ó, vai lá, troca e vai treinar lá. Porque a gente treinava na Vila Belmiro e depois ia treinar ali, onde é o CT do Santos, em frente, que é a Bresca. Ó, o capitão falou um negócio que me fez lembrar, ou foi o Jair, ou foi você, Sim. sobre... que você falou de narrador. Sim. Minha esposa lá atrás, ela foi fazer ela foi para entrar aqui no hospital e ela teve que fazer o exame, né? Para ver se podia trabalhar, se podia passar. Enfermagem. Sabe o que caiu no exame? Qual é a padroeira de Santos? Santos faz divisa com quem? Imagina. Um quarto de 2x3, com uma janela de 1,5 por 1,5, com uma porta de 2x5, quantos azulejos vai no quarto? Ah, você tá de brincadeira. Tô te falando. Aí, tanto que eu brinco com a minha esposa, tu pode até chamar ela aqui, tanto que eu cheguei lá, a hora que chegar uma pessoa desmaiada e tu chamar essa enfermeira, fala, olha, esse procedimento eu não sei fazer, mas Santos faz divisa com São Vicente, brincadeira. Então, é umas coisas loucas que tu não entende, é a mesma coisa o futebol hoje. Tu pegou. Hoje. Eu lembro, viu, Giba? Oi. Eu lembro, Giba, no treinamento, quando eu estive lá, aí na Vila durante 5 meses, né? Não deu certo a negociação, negócio de dinheiro, mas o Zito me segurava, né? Olha quem treinava. Tô lembrando o que você está falando, eu tenho o retrato. Era o Pepe e o Formiga. Veja só, isso 69, hein? Pepe e Formiga. E aí eu fui lá treinar. Um dia o Pepe pegou a camisa e falou, Hidalgo, faz ali o meio. Tal. E dali para frente eu comecei a treinar contra os titulares, né? Você sabe quem estava começando? Isso daí, 69? O Léo, aliás, o Léo, aquele volante, e o Nenê. O Nenê Belarmino, que depois se tornaram titulares. Tinha o Osni também, estava lá, o Douglas, Caneco, Turcão. Eram jogadores que já estavam sendo preparados para treinar com os profissionais. Turcão estava subindo com o Rio. O Santos foi a escola, viu? Para mim o Santos foi escola. Depois eu não sei o que aconteceu, mas o Santos foi escola, né? Eu lembro de todos eles. E alguns até vieram jogar depois aqui nessa cidade de Curitiba. Mas o Santos foi escola. Mas era uma época diferente, viu, Jarbas e Arthur? Era uma época diferente. Não se falava muito em dinheiro, era aproveitamento, o jogador tinha um encanto para jogar. Não se ganhava essa fortuna, mas queria jogar. Você imaginou jogar em times maiores? Que a alegria de você entrar num campo de futebol, do outro lado tinha campeões do mundo. Você não falava em dinheiro, era uma alegria imensa. Hoje sei lá como é que se respira. Eu não conseguiria trabalhar hoje, de forma alguma, não conseguiria trabalhar no futebol do jeito que eu conhecia um futebol campeão do mundo. Oi, Giba. Capitão, só uma coisinha. Eu fiz 4 gols na Vila aqui e vim jogar. Eu jogava um pouco para frente, porque na várzea você joga para chutar no gol. Eu chutava, né? E eu vim fazer teste no Santos, que o Ramos Jogado me viu jogar e mandou fazer teste no Santos. E lá tinha um goleiro chamado Muniz, que serviu o quartel comigo. E para Goiânia foi emprestado o Alceu e o Tostão, que esse que jogou no Curitiba. Talvez se ele não fosse emprestado, eu não poderia ter oportunidade de jogar. E ele estava sendo emprestado. E o seu Olavo, no vestiário, do lado do vestiário do Santos profissional, ele falou assim, posição, o cara zagueiro, tá bom, posição, atacante, centroavante, posição, ponta direita. O Muniz me deu uma cutucada e falou, volante. Eu olhei para ele e falei, por quê? Volante.
o seu Olavo chegou e falou assim, olha como acontece as coisas, garoto, qual a posição? Eu volante, graças a Deus chegou um volante. Pode trocar de roupa e treinar com o profissional lá. Olha. Como que eu vou treinar com o profissional? Pô, saí da várzea, não sabia nem que aqui embaixo existia a cidade, pô. Aí, cheguei lá, tô lá, joga de quê? Volante. Faz a lateral direita pra mim. Que era o Turcão, era o... Caramba, não era o Carlos Alberto que tinha saído, era o menino do Guarujá. Aí fui de lateral direito. 77. 76 para 77. Sabe quem era o ponto esquerda? Edu. Depois, logo em seguida, ele foi pro Corinthians. Sim. O Edu me debrava com o olho. Pô, como é que eu saí da várzea e vou marcar o Edu, pô? Ele jogava a bola. Ele jogava a bola entre teu joelho e o calcanhar, e a tua canela não dobra, tu não tem como pegar. Mas sabe o que eu fiz? Aí entra um pouquinho da várzea de jogar. Eu falei, pô, se eu ficar aqui marcando ele, eu tô morto. Quando ele ia no fundo cruzar, eu já saía para receber. Às vezes o goleiro pegava e jogava em mim. Eu fui jogar uma bola lá na ponta esquerda, pro Edmundo, ponta esquerda, que era o reserva desse time. Eu joguei na mão do William. Eu tomei uma pancada de Claudiadão, de todo mundo. Puta, me xingaram. Pô, só que quando eu joguei a bola, eu vi o goleiro na meia-lua. Falei, pô, a outra, passei um pouquinho do meio de campo, carreguei na meio da lua, porque é treino, né? Sim. Porra, eu meti um 3D do meio cortando a bola, fiz o gol. O seu Olavo me chamou, falou, garoto, você tá com o cabelo assim por quê? Eu falei, sou no quartel. Você vem treinar comigo. Aí eu comecei a treinar com ele. Olha. Tu vê, mas é oportunidade. Mas eu aprendi a jogar. Eu não sabia de tática, porque hoje na base, os caras tiram toda a técnica do jogador. Aí quando ele vai pro profissional, o treinador do profissional quer que ele tenha o que foi tirado dele na base. Ele não tem. Exatamente. Olha que interessante. Eu sabe que quando o Hidalgo falou de grana, aí existe uma discrepância de valores de jogadores profissionais aqui. Lá no Oriente, onde você treinou, o Arthur, existia essa diferença de salário dos caras? Porque lá os caras, sei lá, diferente da gente, né, Arthur? Como é que era lá, quando você treinava? A verdade é que é muito parecido no sentido da parte salarial, né? Eu trabalhei em muitos clubes lá que, evidentemente, que alguns atletas têm um perfil já diferente, o cara já consagrado, entendeu? Um mais maduro, o outro mais jovem como promessa. Então existe sempre uma diferença salarial muito grande, e isso pesa, porque aí entra a história da família. Se você tem uma boa família, se você tem um bom treinador que saiba te orientar, você não se perde. Tem muito atleta que ele recebe aquele salário, né, volumoso, e ele é muito jovem, ele passa a comprar um monte de coisa errada, então ele se desvia. Sim. E ele perde o foco do futebol. Eu lembro que tem um jogador chamado Douglas Coutinho, que no outro dia o capitão Hidalgo comentou, o Douglas está lá no Londrina, e o Douglas perdeu um time. Ele era para ser hoje um atleta assim, para estar jogando aí no topo do futebol brasileiro, ou já está fora do país. Ele já andou lá na Coreia, na Série B da Coreia, e não andou bem. Então, o que eu quero dizer é que você tem que aproveitar quem é o cara que quer te ensinar e quem é que sabe. O Giba está falando coisas práticas aqui, e para que o nosso ouvinte tenha entendimento, prestar atenção no que ele fala, porque ele é um ex-atleta, assim como eu fui um ex-atleta, mas eu não joguei nos clubes que ele e o capitão jogaram. Eu não joguei em clube grande, eu joguei em clube pequeno. Então, esses clubes grandes, eles têm um procedimento com os atletas, cada um difere um do outro, mas hoje parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, o mesmo treinamento, a mesma ideia, a mesma gestão. Parece que unificou o futebol e, para mim, piorou, porque a criatividade libera a sua energia para você fazer algo de diferente. Por exemplo, quando eu estou dando treino, atualmente ainda eu faço isso, eu falo assim, eu sou atacante, eu estou de costas, rola aqui. Aí eu domino a bola, já domino tirando e finalizo. Aí eu falo para ele, você não consegue fazer? Ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer o elástico, ele não sabe fazer o elástico.
E aquilo ali é treinar diariamente. Faz o elástico aí 10 vezes. Quer dizer, eu tenho que criar um treinamento para o elástico. Eu tenho que criar um treinamento para fazer uma ginga para a direita, para a esquerda. Ou seja, nós estamos perdendo a nossa essência da criatividade porque nós estamos robotizando os nossos atletas. E isso vai gerar bom salário ou não, isso aí é a consequência do treinamento que é feito na base. É verdade. É o que, na verdade, eu e o Hidalgo estamos fazendo com o rádio esportivo hoje, né? Eu lembro aqui que trabalhei em algumas emissoras, né, Hidalgo? Jarbas, você não pode falar isso, cara. Jarbas, aquilo que você falou, você não pode falar. Limita a nossa criatividade, não é, capitão Hidalgo? Isso é fundamental para um profissional. Caminha junto, né? Caminha junto. Não tenha dúvida. Eu digo, Arthur e Jarbas, locutor esportivo não aprende na escola, viu, Jarbas? Não é? Não é, Arthur e Gilberto? Locutor esportivo não aprende na escola, é do cara. A aprendizagem, o cara, ele vai desenvolver igual futebol. Você dá um microfone para alguém, 90 minutos, segura, Arthur, 90 minutos uma jornada esportiva. É difícil. Tem que ter um monte de... tem que ter talento, tem que ter sentimento, tem que gostar. Mais ou menos isso, encaminha assim, né? Você tem que se adaptar, também, né? Também no rádio, é que nem o futebol. Você, às vezes, é tolhido. Eu vejo muitos diretores de emissoras de rádio, até hoje, na parte artística, quer saber mais do que o cara que tem a qualidade para isso. Começa a intrometer-se no meio de transmissão, porque eu quis fazer um estágio e encontrei o Jarbas, inclusive, isso lá em 90, 89, 90, eu já estava meio que veterano nisso, viajava, fazia todos os Jogos do Brasil, Copas do Mundo. Eu quis fazer um estágio de pouco tempo, mas que no final fiquei 3 anos na Tupi, porque o rádio de São Paulo, ele é o melhor do Brasil. Viu, Arthur e Gilberto? O rádio de São Paulo Esportivo, você vê a qualidade do Jarbas, do Reinaldo, e outros que nós pudermos trazer, um J. Júnior, cada um a sua feição, você vai ver o nível, né, deles fazerem o rádio, transmitirem futebol, o sentimento do radialista, né? É igual ao futebol, caminha junto, você tem que ter entendimento para isso. Eu, graças a Deus, eu pude aqui fazer alguma coisa pela classe. Como? Né? Abrindo as portas, porque ninguém no rádio nasceu sabendo, Arthur e Gilberto. Ninguém nasceu sabendo rádio. Fazer rádio é uma coisa, televisão é outra. Chego a dizer que quem faz rádio brinca de televisão, até porque você tem que ter o imediatismo, a tua cabeça tem que estar girando rápido para qualquer tipo de conversa. Então é igual ao futebol, tudo é uma questão de oportunidade. Então eu aqui em Curitiba, esses que estão trabalhando aqui, Jaro, praticamente todos, eu abri a porta aqui, viu, Jaro? Tu sabe disso, abri as portas, não tem problema, entra, vamos lá. Ninguém nasceu sabendo, e depois cada um vai para a sua vida, né? E caminha junto. Agora, sorte daquele que pega gente especializada, humilde em ter tempo para informar as coisas. Por isso que eu não sei se, viu, Arthur, principalmente, eu não sei o que você encontra hoje nesse mundo que você viveu atrás também, e encontrar tanta gente. A mesma coisa do preparador físico. Você colocar 10 preparadores físicos numa mesa e entrar em entendimento, cada um tem um histórico. Cada um acha que tem que fazer isso. Sim, Arthur. É ou não é? Não é verdade? Se você for discutir que ele não tem que fazer aquilo lá, que ele tem que pegar a borracha hoje, que tem que fazer isso, ou levantar peso, sei o quê, cada um vai achar. Eu sou do tempo, Jarbas, que não poderia entrar na piscina porque o músculo ficava leve. Hoje o cara entra na piscina com gelo. Quer dizer, é uma loucura que tu tem isso, mas é bom? Não sei. Mas hoje todo mundo sabe, né, Arthur? Mas é uma comparação... Trabalho técnico de futebol, e tem preparador físico que quer fazer o trabalho dele e esquece do trabalho técnico do futebol. Ou não tem, Arthur? É um comparativo, né, Arthur? Antes de você comentar, Hidalgo, a comparação que eu faço. Antes, para o cara narrar o jogo, era narrador, comentarista, repórter, técnico, plantão, operador dentro da rádio, no estúdio. Aí afunilou. Essa transmissão que a gente está fazendo aqui é de vídeo, de áudio, eu comando sozinho.
As transmissões é a mesma coisa. Então, vinha de um monte de gente trabalhando, acabou entrando num funil e com poucas pessoas. O dia que eu vi, eu confesso para você porque ele é meu amigo, o dia que eu vi Ricardo Capriotti, que hoje é diretor de esportes da Bandeirantes, ele operando o programa de esportes. Ele comanda a mesa, ele abre os microfones, ele coloca as vinhetas. O dia que eu vi isso, eu falei, gente, por que eu faço essa comparação? Porque tinha muita gente, afunilou. Eu estou sozinho operando aqui, por exemplo. Agora, treinador era diferente. Treinador era psicólogo, era nutricionista. Hoje acabou dividindo isso e o treinador perdeu um pouco o comando disso, né, Arthur? Depende de outras pessoas. Olha, o que vocês estão falando é um negócio extremamente sério. Eu vou dizer por quê. Porque quando tem muitas cabeças falando do mesmo assunto, há divergência pra caramba. Os conceitos cada um tem o seu. Todo mundo entende futebol. O garçom, o padeiro, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, todo mundo entende. Então, quando você tem uma cadeia de pessoas trabalhando com você, eu prefiro trabalhar com poucas pessoas, com qualificação ampla. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com um preparador físico que ele entenda de areia, que ele entenda de água, que ele entenda de potência, de força, de velocidade, agilidade, que ele tenha conhecimento de fisiologia. Eu prefiro trabalhar com um cara com essas virtudes, e de preferência que tenha jogado futebol. Nem que seja amadoristicamente. Esse é um ponto. Meu preparador físico tem que ter esse perfil. Outra coisa, a parte de fisiologia, ela tem um limite dela, ela não pode interferir na atuação do treinador e do preparador físico e dos seus assistentes. Não pode. E eles interferem, porque eles dizem assim, olha, se colocar o atleta, ele vai machucar, agora é problema teu. Ou seja, a bomba já está na mão do treinador. Aí o treinador, como não tem conhecimento teórico desse assunto, o que ele faz? Obedece. Obedece para se proteger, porque o contrato dele ali está meio descoberto. Se ele perder mais um jogo, por um erro de estratégia, alguém pode tirá-lo do... Quer dizer, é uma luta pelo emprego, é uma luta pelo design do trabalho, e é uma luta pela engenharia de como lidar com as pessoas. Eu falei isso para o Mário Petralha, ele falou, o que você acha que vai faltar aqui? Eu falei, vai faltar isso e isso, mas o principal, presente, é material humano. Você tem ideias europeias, mas você acha que todo mundo tem o mesmo conceito? Não. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Comissão técnica tem que ser com o perfil do treinador e nem sempre dá para fazer. Se eu chego hoje no Cuiabá, ou se eu chego no Londrina, se eu chego em qualquer clube desse aqui, aí o que acontece? Você só pode trazer um com você. Pô, eu vou ter 5, 6 caras com opiniões totalmente divergentes da minha. Então eu tenho que chamar os caras e começar a botar eles dentro do negócio, criar uma área de afinidade para poder desenvolver um trabalho. É muito difícil. Esse planejamento que você está fazendo aí para a internet, o Arthur, com o seu site, você acha que futuramente a gente vai ter que ter um treinador de treinador? Hein, Arthur? O coach já tem, eu faço esse trabalho. Por exemplo, se um profissional da área, como técnico hoje, precisa de alguma orientação, porque a verdade é a seguinte, ninguém acha que precisa, né? Até a hora que você é demitido. Mas vamos ver onde é que você falhou, vamos ver onde é que você acertou. Então você tem que fazer um levantamento de fora, com a cabeça fresca, para você poder mostrar onde você pode. Se você quer ser um treinador de seleção brasileira, vamos analisar a sua faixa etária, vamos analisar o seu perfil, você é um ex-atleta ou não, você tem essa possibilidade aqui. Você fala 2 idiomas, senão só fala português. Então se prepara para falar 3. Então tem que estudar isso aqui. Então, se você quer chegar no nível de uma Europa, você vai ter que se preparar muito bem. E você tem tempo para isso que a sua idade permite. Já não é um profissional que venha só da educação física, já é um outro perfil, já é com mais dificuldade. É melhor você se preparar mais para ser um treinador teórico, porque a prática você não tem. Aconteceu isso com Parreira, aconteceu com vários treinadores que eram só teóricos. Então você precisa ter uma sabedoria muito grande para colocar... Por que o Zagallo e o Parreira sempre tiveram uma simbiose muito grande? Porque o Zagallo tem o prático e o Parreira tinha um teórico. Eles sempre se entenderam muito bem e houve muito respeito mútuo. Haja vista que ganharam o que ganharam. Então você pega, cada treinador tem um perfil. E o coach, que é hoje uma nomenclatura que se usa, e eu uso, ele está aí para isso. Para poder trazer para eles toda essa experiência, esse know-how adquirido ao longo dos anos, para você orientar para esse profissional
em entrar num mercado em que ele é muito competitivo. Mas o coach também, viu, Hidalgo e Gilberto? O coach também tem que ser da área, tem que ser do ramo também, né, Arthur? Porque às vezes aparece um coach aí que você é coach do quê? Não, de casais. Não dá, né, Arthur? Investimento de mercado, né? Oi, Hidalgo. Investimento de mercado, né? Quer completar, Arthur? Eu queria completar o seguinte: o coach, ele tem, olha só, hein, eu vou falar aqui, isso aí futuramente eu vou falar lá na minha live que eu vou fazer, vocês vão me ajudar muito também para eu cada dia melhorar mais. Mas o que eu quero dizer, cada item desse que eu vou te dizer aqui, por exemplo, hoje eu vou falar com o meu treinador, o meu aluno, vamos dizer assim, eu vou falar sobre a parte emocional. Eu vou falar 50 itens da parte emocional aqui. Aí amanhã nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a parte técnica. Aí nós vamos falar, o Tele ontem eu vi um vídeo do Tele ontem, ele falando que ele chegou para o Cafu e falou: Cafu, eu treino você chega na seleção, você erra o cruzamento, eu me envergonho. Nossa. Você tem que treinar muito mais. Eu tenho esse vídeo, posso mandar para vocês. Sim. E isso foi lá atrás. Ele está falando que o Gilberto acabou de falar. Sem o fundamento, você não faz o coletivo. Então, o treinador precisa saber disso tudo para ele estar muito bem preparado para ele errar o mínimo possível, porque a cabeça dele está sempre à disposição de alguém para te tirar de lá, porque tem alguém querendo entrar no seu lugar. O que você acha de tudo isso, ô Giba? Ouvindo tudo isso, cara? Rapaz, eu só vou aprendendo e eu vou lembrando de coisas que eu aprendi lá atrás, tudo certo. Cachorro de muito dono morre de fome. Cada um acha que já deu comida e o outro não deu. Entendeu? Então, se você for ver, na verdade, você vem para São Paulo, Jabá. Se tu perguntar para 4 caras qual é o melhor caminho, os 4 vão te dar cada um caminho. Tu vai ficar com 4 caminhos para vir. E se a Rosana, minha mulher, estiver no carro, vai ter o 5º. É isso aí. Então, isso daí você tem, você sabe, você aprendeu, você vai tirar uma dúvida de alguém. É a mesma coisa eu ser auxiliar do Arthur e ficar toda hora lá em cima com o radinho. O Arthur, o teu zagueiro, olha o teu lateral, olha. Porra, se ele não puder ver isso, ele não pode estar treinando o time lá embaixo. Eu tenho que ver algumas coisas, porque às vezes o treinador, ele fica olhando o ataque dele está quase fazendo um gol. Eu tenho que olhar a defesa para ver que o centroavante está fugindo para o lado e o zagueiro está torcendo para o centroavante fazer o gol e o zagueiro e o atacante está indo. Daqui um pouco dá um chutão, os 2 zagueiros estão pertinho e o atacante está longe dele. Isso daí, às vezes, vamos supor, aí eu vou avisar lá atrás, o Arthur dar uma olhada e falar para o zagueiro: ó, isso aqui. Não narrando o jogo, não chegar para ele: Gilberto, ó, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Se eu achar que não, eu vou falar. Se eu achar que sim, vai falar. Às vezes, hoje, eu vou falar uma coisa para você. Hoje, muitas pessoas dão emprego para outras pessoas por causa da amizade. Sim. É pro filho, é pro irmão, é pro cunhado, é pro cara que jogou bem com ele. E você deixa de ser profissional, muitas vezes, para ter uns amigos do teu lado. Esse cara que você falou que fica indicando aí no radinho, por exemplo, como assessor, o Serginho Chulapa faz esse trabalho no Santos, ou Gilberto? Não, hoje os assessores já estão dentro do campo. Antigamente não podia ficar dentro do campo, que nem o Serginho. Quando a Portuguesa subiu aqui na Portuguesa Santista em 96, o Serginho foi assumir a Portuguesa e me chamou para ser auxiliar. Serginho, ô Gilberto, vem comigo. Porque o Serginho é meio estourado, mas uma pessoa inteligente, treinador. E eu ficava, sabe aqueles andaime? Tu vê como ela faz, né, Arthur? Atrás da Portuguesa Santista, eu coloquei um andaime alto, e porque não tinha radinho, eu coloquei um andaime, eu ficava mais ou menos uns 1,5 metro dele, atrás do banco, no andaime. E eu ficava falando com ele, e ele olhava para mim, perguntando o que fazia, ou o que estava pensando em fazer. Mas a decisão é dele. Eu vou responder o que ele perguntar para mim. Eu não vou ficar enchendo o saco dele toda hora, senão eu tenho que ser o treinador. Sim. Entendeu? Isso. Agora, ele vai perguntar uma coisa para mim, eu vou pedir para ele: calma, espera um pouquinho. Ó,
ele tá mal porque ele está numa posição errada, puxa um pouquinho ele para a esquerda, puxa um pouquinho ele para trás, que nem eu ir lá jogar lá na frente de costa para os back, eu estava morto. Entendi. E às vezes o cara quer te pôr nessa posição porque você chuta bem, e quanto mais perto do gol você está, ele acha que tu vai jogar. Mas não, pô. Você tem que saber. Porque o treinador, assim, que nem eu, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, o treinador tem que saber as tuas características, onde você rende mais, para ele te colocar naquele espaço. E quando ele fala para você, vem cá, garoto, tu vai fazer isso para mim. Se tu vê que o treinador é bom, tu faz porque tu acredita no que ele está falando. Isso daí é uma notícia. Entendi. Aliás, o que o Arthur falou, vem a salientar o que você falou também, de arrumar um emprego pro cara que é amigo, pro cara... Nessa preparação que você está fazendo aí, Arthur, não tem essa, tem que ser um cara profissional, porque esse cara que você vai trazer como assistente, que jogou com você, que treinou com você, se ele não for um cara da área profissional, ele vai te prejudicar, viu, Arthur? Não é? O Gilberto foi muito feliz no que ele colocou. Se você botar o seu tio, sua mãe, sua avó do teu lado para fazer esse negócio aí, alguma coisa vai dar errado. E aí o que vai acontecer? O seu dia a dia com ela vai ficar totalmente escangalhado porque você misturou as estações. Não dá para misturar, tem que ser cada um no seu lugar. Eu não posso pegar um filho meu, um primo meu e botar para trabalhar, ele tem que ser muito qualificado. E assim mesmo, eu tenho que deixar ele sempre um pouco distante, porque vai ter alguém do lado que vai dizer, o filho dele está influenciando. E nós temos exemplos aqui dentro do nosso mercado, no Brasil, que acontece muito isso. Tem vários profissionais que estão levando seus filhos para trabalhar juntos. Não estou dizendo que não seja possível, mas isso compromete. No momento que você perde, também está lá com o filho dele lá, está dando cabine de emprego, você não pode dar o direito das pessoas chegarem e te colocar na parede e falar, o teu filho está escalando um time para você. Você imagina uma situação dessa? Então é muito comprometedor você pegar e trazer alguém. Você tem que trazer pessoas profissionais, porque quem está me contratando, é a empresa que me contrata, não está contratando a minha família, está me contratando, está me trazendo para fazer o quê? Produtividade. E produtividade precisa de excelência, e não é todo mundo que tem excelência para estar trabalhando num mercado tão complexo que é o futebol. É verdade. Eu queria tocar num assunto aqui, estamos com 9 minutos para acabar o programa, 8 minutos para acabar o Boletim da Bola, porque ele fica reprisando e também depois às 18 horas na CWB, a rádio do Capitão Hidalgo. A janela do futebol está abrindo aí, né, comecinho de junho, para que alguns times contratem, porque tem time que foi lá e contratou estrangeiro. Então, o jogador do time vai para a seleção, sub-20, enfim, subseleção, enfim, e esses estrangeiros contratados vão para suas seleções também. Por isso que esse espaço de contratação, né, Gilberto, acaba perdendo. Tem time que tem 8 estrangeiros, cara. Como é que fica? Rapaz, é complicado. Se você, é como eu falei, né? Você traz você compra um kit de vinho, vem 7 vinhos. Vem 5 bons e 2 mais ou menos no vinho. Não que não seja bom, mas não é qualificado igual aqueles que você viu que quer comprar. Porque tu vai pegar um preço bom. Hoje é muita contratação. Assim, tem jogadores que você traz e não sabe se vai dar certo, né? É igual você montar uma firma, né, uma loja, e depois tu levar tua esposa para trabalhar contigo. Tu dá bronca nela, ela chega em casa nervosa. Tu deu bronca nela como empregada, não como mulher. Então é a mesma coisa. Como o capitão está aí, não sei se o capitão ouviu, eu falei que muitas pessoas dão emprego hoje para filho, para tio, para irmão, para sogro, só para dar emprego num futebol. É igual o Arthur falou, tem que ser qualificada. Qualificada pode ser qualquer um, desde que ele tenha aquela qualificação para aquele emprego. Porque às vezes é igual o clube. O clube fala, Gilberto, o clube te ajudou? Está te ajudando? Não, ele não é obrigado a me ajudar. Porque quando eu joguei, eu recebi. Se ele tivesse me devendo, eu ia cobrar ele. Mas todos os clubes que eu joguei, me pagaram. Então, não precisa me ajudar. Agora, tu quer ajudar um atleta que está em dificuldade, às vezes os times põem ele num lugar que ele não poderia estar aí, que ele não vai ser útil. Então, ajuda ele sem dar nada. Sem pôr ele num emprego. Falar nisso, Jarba, só para acompanhar isso, vamos para as empresas, grandes empresas no Brasil,
conheci algumas, que o patriarca, no caso, né, criou desde jovem, veio levantando, ficou uma empresa espetacular, e nem sempre depois os filhos sabem se organizar para tocar a empresa. E aí muitos deles se perderam no meio do caminho e ficaram pobres, né? Quebraram as empresas, isso é histórico, né? Aí é que apareceram os grandes, as pessoas inteligentes que cresceram oferecendo seus prestes. É que nem no futebol. Eu acho, Arthur, do jeito como nós estamos vivendo, e nessa conversa do Gilberto, e nosso programa aqui é difícil de... Você entrar em outra conversa, porque os caras querem ouvir muito falar do jogo, tem hora do jogo, tem hora de falar, tudo, mas aquilo que envolve um time de futebol, vai chegar um momento em que nós teremos que ter pessoas mesmo gabaritadas, que viveram o esporte, que nem, vamos do esporte olímpico, que você também conhece, Arthur, Giba e Jarbas, o esporte olímpico, vamos dizer, eu vou falar do Oscar Schmidt. Por que que Oscar nunca deram a ele a presidência do basquete masculino no Brasil? Por que não deram a ele uma condição dele poder, na experiência dele, desenvolver o trabalho dele? E assim outras confederações, você pode ver que tem gente que nunca... Alguns sim atletas, outros nem tantos, mas alguns não tiveram chance de ser o presidente, a não ser o profissional. Por que que não deram essa condição e fica o esporte olímpico também à mercê de políticos que entram na parada sem nenhum interesse, a não ser ter as suas vantagens? É o que tem no futebol. E é o que aconteceram nas empresas também. Eu acho que aqueles que nem um Bernardinho, que nem ele, que nem outro, deveriam, não, é só colocar ex-atletas, medalhistas na natação, tudo para dirigir uma confederação que vem a crítica. Eles não permitem os grandes nomes, nem sempre tem, mas ele que se aperfeiçoe e traga gente para colaborar, porque o nome principal é o dele. Que ele foi campeão, ele tem que ter alguma noção disso. Eu não sei. Acho que o futebol deveria também entrar num processo desse. Tem muito dirigente que não sabe nada de futebol, entra no futebol, de um processo político, e não tem sentimento do futebol. Quer fazer negócio e não sabe o que é a dor de uma derrota ou uma vitória na conquista e uma torcida. Ô, Hidalgo, mas o caso, Hidalgo, que você citou aí é interessante, porque aqui em Sorocaba, jogador de futebol de salão, né, que foi vitorioso, além do Falcão, o Cimei Lamarca, ele assumiu a Secretaria de Esportes, né, da cidade de Sorocaba. Barrado em muitos projetos dele, porque o prefeito achava que é melhor colocar um piso novo lá, mudar a rua, enfim, a luminária, do que colocar um campo de futebol onde tem aquele monte de criança sem fazer nada. Entendeu, Hidalgo? Às vezes o cara é do ramo, mas a política não deixa. É um exemplo, né? Depois disse que não tem verba, né? Eu estou já no aspecto olímpico. Eu nem tenho. O Basílio, um dia que puder entrar, nós vamos tocar uma ideia com o Basílio, não sei se vocês sabem, o Basílio faz parte de um trabalho que foi levado à prefeitura e os ex-jogadores de São Paulo, para tirar as crianças da rua, acho que o Gilba deve saber disso, eu participei. Eles entraram nessa de cada bairro pegar e tirar a criança da rua para jogar futebol, como exemplo. Sim. Que eles foram. O Basílio é um cara que pode contar isso que eu estou falando, hein? O mas isso é nível municipal. Basílio e Badeco. Os dois, né, Gilba? Um trabalho muito bom, eu participei desse trabalho. Badeco é bom de falar também, viu, Jarbas? Vamos combinar o Badeco. Ó, estamos no finalzinho aqui. Estamos no finalzinho. Se você me der que nem assim hoje, eu já vou tentar falar com o Basílio para ele, se ele puder entrar amanhã, porque depois aí já mando para ele e aí eu já te falo, ele vai entrar. O Badeco, são pessoas. Por favor, me passa os números e a produção aqui vai atrás desses convidados aí. Então, o que nós estamos falando é por trás do futebol.
Porque o futebol não é só dentro de campo, é o que envolve. É o que te dá tranquilidade para você chegar e jogar. Que nem às vezes eu dormia bem, por quê? Porque eu tinha treinado bem ou tinha me dedicado no treino, então você vai à noite passar bem, dormir, porque você treinou bem, você está com confiança. Aí é outra coisa, se você vai jogar bem, se você não vai jogar, né? Mas o importante é o que envolve. Então hoje nós estamos falando de futebol e sobre futebol e o que acontece extra-campo, para todo mundo ter uma sequência do que acontece no dia. É a mesma coisa às vezes, vamos supor, eu estou viajando, não dá para mim ver o jogo e vocês ligam o rádio para saber quanto está o jogo, cara. O rádio é tão gostoso que te leva para dentro do campo. Sim. E você parece que está vivendo aquilo, né? E a televisão, às vezes, não. Às vezes você está ouvindo aquilo, o cara está falando coisa que não tem nada a ver. Aí eu prefiro, às vezes, desligar, ligar o rádio, ou se não, ligar uma música do meu agrado e ficar ali vendo o jogo. Porque o que eu estou vendo é o que eu imagino, não o que eu estou escutando e o que eu não estou vendo. Verdade. Bom, o programa está no final aqui. Obrigado mais uma vez, Arthur. Aprendemos mais uma vez muito com você, querido Arthur Bernardes. E o projeto continua aí, né? Tem ideia de quando você vai lançar esse site novo aí, Arthur Bernardes? Hoje eu vou espremer a equipe que está fazendo aí, porque eu já estou agoniado para botar esse negócio no ar. Vamos ver, essa semana que vem já devo estar com alguma coisa pronta. Legal. E vamos combinar essa live aí. Eu estou combinando o Hidalgo e Arthur, e Gilberto com o Arthur, uma live aqui pra gente falar só sobre esse assunto aí, do lado técnico de um treinador. Como é que é um coach atrás do treinador, Hidalgo? O Gilberto falou de música que ele gosta. A CWB News, neste momento, está tocando isso, ó. Ó, deixa eu baixar aqui. E vai continuar daqui a pouquinho, né? Aqui em casa... Rádio, aqui o CWB News, hein? Aqui em casa é Paulinho da Viola, AGP... Oh, delícia! Nogueira, só isso aí, é coisa antiga, tempo do vinil. Beleza, abraço a todos aí, obrigado, até amanhã. E a gente volta, claro, na programação diária aqui do app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil, com a Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Um abraço, gente, até daqui a pouco.